Olá, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para a gente caminhar mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo do fundo do meu coração que quando você estiver ouvindo esta mensagem, você esteja bem e que essa mensagem possa completar o seu bem-estar. O texto que a gente vai ler hoje está no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 13, os versículos 1 e o 2, que diz assim: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus já estava caminhando ali para a cruz, já estava nos últimos tempos, dando as últimas instruções antes da crucificação para os discípulos. E em uma dessas vezes que eles saíram, o discípulo chamou a atenção dele. Eu não sei com que intenção, né, o porquê que o discípulo falou, olha que grandes pedras, que grandes construções. Eu não sei se ele queria só ouvir a resposta de Jesus ou saber o que Jesus achava de tudo aquilo, mas em tudo que os discípulos falavam, Jesus ele aproveitava para falar, dar algum ensinamento. E ainda hoje é assim, em toda a nossa vida, em tudo que a gente vive, desde lavar uma louça até assumir um cargo importante numa empresa ou numa posição política, em tudo o Senhor nos fala, nos ensina alguma coisa. Basta que a gente preste atenção naquilo que o Senhor quer nos ensinar. E depois dessa conversa, né, desse ensinamento, o Senhor continua ensinando, mas a gente vai ler só esses 2 versículos. E o título para a nossa conversa hoje é: o que é melhor? Coisas? As coisas são melhores? Lembra que o discípulo estava assim, admirando a grande construção do templo? E hoje em dia, parece que a gente andou para trás, né? Aí veio a igreja em Atos dos Apóstolos, depois aquela igreja cheia de poder, cheio de não se importando mais com essas coisas, mas se importando com vidas, se importando com o reino do céu, se importando com a vida eterna. E agora parece que a gente andou para trás de novo, porque agora a preocupação, a maior preocupação, deixou de ser as vidas, deixou de ser a vida eterna, deixou de ser a salvação. Não 100%, mas na maioria dos lugares, na maioria das denominações, na maioria das vidas de líderes e cristãos, a maior preocupação é construir templos suntuosos, assentos confortáveis, melhores aparelhos de som, iluminação, decoração. Parece assim uma competição. Acho que só parece, né? Uma competição. E o discurso para isso, para validar isso é: Deus merece o melhor. Isso é verdade. Mas a gente está falando de um discurso para dar base e dar mais importância às coisas materiais do que às espirituais. Aí onde eu faço a minha pergunta, é para Deus tudo isso? Ou é para si mesmo? É só a minha pergunta. Construir o melhor, sendo que o próprio construtor é um templo inacabado. Então a gente vê pessoas querendo construir o melhor com o discurso de que para Deus é o melhor, mas Deus vê. E quem está fazendo sabe também para quem está fazendo, se é para Deus mesmo ou se é para si. Ele mesmo que está construindo, se esforçando para construir o melhor. Ele mesmo, quando eu falo ele, eu estou falando ele ou ela. É um templo inacabado. É um templo
mal construído, achando ele que já é um templo acabado, mas é um templo mal construído. O que é mais importante de se construir? Jesus, ele deu a resposta para o discípulo dizendo assim, olha, e Jesus não negou que aquilo era bonito, que aquilo era magnífico. Mas a resposta que Jesus deu é dizendo assim, isso aí tudo vai ser derrubado. Então isso não é tão importante. Isso não é tão necessário. Mas tem coisas mais importantes. A resposta foi essa. Não ficará pedra sobre pedra. Então, eu acho que é o momento da gente começar de novo, andar para frente de fato, e parar de dar importância, e parar com essa competição, e me perdoe a maneira como eu vou falar agora, que é ridícula, né? São, às vezes, líderes com comportamento adolescente, aquela competição, aquela necessidade de provar que é abençoado. É assim, se eu tiver o templo melhor, se eu tiver a melhor aparelhagem de som, eu posso chamar as pessoas master, mega, super para cantar, para pregar, a gente pode levantar oferta, a gente pode pagar, e tudo isso vai provar que Deus é comigo, que eu sou cara, que eu sou espiritual, mas os parâmetros bíblicos a gente vê coisa bem diferente. O perfil da Bíblia para mostrar quem é espiritual é bem diferente. Quando eu olho, eu vejo Jeremias, eu vejo os apóstolos, eu vejo Isaías, eu vejo os profetas, Oséias e etc., todos que tem na Bíblia, a gente vê um perfil bem diferente de pessoas que eram próximas de Deus, de pessoas que eram obedientes a Deus, de pessoas que tinham ministérios sólidos, e que o que provava isso não era eles terem templos suntuosos, deles terem ovelhas ricas no seu rebanho, não. Muito pelo contrário, o perfil era dor, sofrimento, calúnia, perdas. Esse era o perfil. A Igreja de Cristo não foi formada para representar comercialmente o reino de Deus. Então a igreja ela não foi formada para representar o céu, para representar o reino de Deus de forma comercial, mas sim espiritual. A Igreja de Cristo, ela não foi formada para ser a garota propaganda, porque a garota propaganda mostra ao público, né, uma garota propaganda, qualquer pessoa que vai fazer um comercial de alguma coisa, ela é pesquisado o público que quer ser alcançado, garota ou garoto, é pesquisado o público que ele quer alcançar, que aquela marca quer alcançar, e ele vai mostrar para o público, vai dar para o público aquilo que ele quer ver. A Igreja de Cristo não foi feita para isso. A gente não está fazendo. E parece que as pessoas estão fazendo isso, né? Estão pesquisando o público que quer alcançar, aí formam uma igreja como uma garota propaganda para dar para o público aquilo que ele quer receber. A noiva de Cristo não é assim. Eu diria que estas são as concubinas que dá o que o povo quer. Nós não somos garota propaganda. Nós não fomos chamados para representar comercialmente o reino dos céus, mas sim espiritualmente, para trazer justamente o contrário àquilo que o mundo oferece. Porque se fosse para a gente dar aquilo que o mundo já oferece, não precisava da Igreja de Cristo. Quando Jesus veio fazer a diferença, justamente para sair daquele contexto de pecado e de coisas e de rituais, e para trazer a essência, para trazer exatamente o reino de Deus. O discípulo falou, nossa, isso é magnífico. E quando Jesus dá essa resposta, ele está dizendo assim, você nem sabe nada o que é magnífico. Magnífico é o reino de Deus espiritual puro. Então, quem sabe você está precisando ouvir isso e sair desse contexto, né? Muitas vezes a pessoa frequenta uma denominação, não é nem porque está seguindo a Cristo, é porque dá status ser ovelha daquela denominação. Ninguém nem sabe quem você é lá, mas te dá status.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça refletir de como você está desenvolvendo a tua salvação. Que o Senhor te faça entender que você, como igreja, você não foi chamada para atrair um público seletivo que vai te dar lucros financeiros de poder. Mas você foi chamada como igreja de Cristo para anunciar o reino de Deus. E quando Jesus mandou os discípulos, ele falou: não leve nada. Não leve nada. Então tudo que você tem levado, todo o peso, toda a mochila nas costas, que você acha que vai precisar desse monte de coisa para atrair um público. Você pode até atrair um público para o templo, para as coisas que são feitas no templo. Mas para o reino de Deus, não. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja grande e ricamente abençoado por Deus. Amém.